Como ganhar dinheiro com inteligência artificial? O ChatGPT está muito famoso e por conta de todo o sucesso do ChatGPT, eu me fiz a seguinte pergunta: dá para montar uma carteira de investimentos com o ChatGPT? Neste vídeo eu vou te mostrar na prática uma carteira criada pela inteligência artificial e vou te dar minha opinião sobre essa carteira. Meu nome é Arthur Vinícius, estou à frente do Pronto para Investir e se você tem interesse em finanças e investimentos, inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. O ChatGPT é um recurso de inteligência artificial onde você pode fazer perguntas e este robô vai te respondendo como se fosse uma conversa humana. E muitos têm considerado que o ChatGPT vai substituir o Google ao longo do tempo, por conta da capacidade desta ferramenta em te dar respostas muito completas e específicas para qualquer assunto que você quiser. Então vou te mostrar aqui um exemplo. Você pode perguntar para o ChatGPT, por exemplo, o que são ações da Bolsa de Valores? E aí ele vai te respondendo através de uma digitação. Ações da Bolsa de Valores são unidades de propriedade de uma empresa que são negociadas em uma Bolsa de Valores. Quando você compra uma ação, está comprando uma parte da propriedade da empresa e se tornando um acionista. Até aqui tudo bem. Se você pesquisar no Google, facilmente você conseguiria ter uma resposta parecida. Porém, você consegue ter informações cada vez mais aprofundadas sobre o tema. Por exemplo, me fala 5 ações da Bolsa de Valores do setor de energia. Aqui estão 5 exemplos de ações do setor de energia. Eu poderia ter sido mais específico, colocando energia elétrica, mas aqui é um exemplo para vocês verem como que o ChatGPT vai respondendo às dúvidas que você coloca para ele. Então aqui ele colocou 5 empresas: Petrobras, Energias do Brasil, Energisa Equatorial e a ENGIE, e você pode ver que as respostas são cada vez mais aprofundadas, de acordo com a forma que você pergunta. Por exemplo, quanto custa uma ação da ENGIE Brasil na Bolsa de Valores brasileira? Como sou uma inteligência artificial, não tenho acesso em tempo real às cotações de ações. Vamos tentar aqui de outra forma. Enquanto fechou a ação da ENGIE Brasil ontem? Tá difícil. O ChatGPT não está querendo nos ajudar. Pesquisando aqui por verifique o preço da EG3, que é o código da ENGIE, o ChatGPT falou o preço da ENGIE na B3. Porém, o preço está errado, tá? Então você pode ver aqui que está R$ 65,00 por ação e dando um Google aqui você vê que está R$ 41,48. Enfim, vamos pedir aqui para o ChatGPT montar uma carteira de investimentos com R$ 10.000. Então vou falar com ele. Monte uma carteira de investimentos para mim, considerando que eu vou investir R$ 10.000. Seja específico nos investimentos que devo fazer. E aí você pode ver a resposta. 50% do investimento ele indicou que a gente fizesse no Tesouro Selic, 25% em fundos imobiliários, 25% em fundo de investimento multimercado. Apesar de ter pedido para ele ser específico, ele não me citou aqui quais os fundos imobiliários, nem quais os fundos de investimento multimercado que eu poderia fazer. Então, antes de avaliar e dar minha opinião sobre essa carteira aqui, eu vou pedir para ele indicar esses fundos imobiliários. Em quais fundos imobiliários eu posso colocar os R$ 2.500? Então, ele indicou aqui 3 fundos imobiliários diferentes: HGLG11, KNR11 e RBFF11, que é um fundo de fundos. E agora eu vou perguntar para ele em qual fundo multimercado a gente pode colocar esse dinheiro. Ele indicou aqui 3 fundos multimercado, mas a realidade é que fica muito vago, tá? Vou te explicar o porquê. Aqui, por exemplo, ele não fala para a pessoa qual corretora que ela pode utilizar. Não tem como você ter uma ideia específica do custo que cada um desses fundos vai ter. Então, como que eu acredito que o ChatGPT de fato pode ser útil? Ele vai ser útil para quem já tem um conhecimento prévio para fazer essas pesquisas. Por quê? No caso aqui da carteira, os R$ 10.000 ele dividiu 50% no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, é o investimento mais adequado para você poder pegar o dinheiro de volta quando quiser, mas ele colocou aqui 25% em fundos imobiliários e 25% em fundo multimercado. Primeiro ponto, o próprio ChatGPT ele fala que é importante avaliar o seu perfil de investidor. E isso é uma coisa que dificilmente você vai conseguir ter uma ajuda de uma inteligência artificial para entender melhor qual o seu perfil. Então realmente é algo difícil para o algoritmo deles aqui te ajudar. Por exemplo, tanto no caso dos fundos imobiliários quanto no caso dos fundos multimercado, você pode ter oscilações no seu patrimônio. Então essa carteira montada por eles aqui, ela ficou praticamente 50% renda fixa e 50% renda variável. Outro ponto que é muito difícil também, dependendo do quanto a pessoa gasta,
a reserva de emergência dela no Tesouro Selic vai ter que ser maior ou menor. Isso varia de acordo com o gasto da pessoa. Então acaba que os investimentos eles são muito específicos de acordo com o seu perfil, com seus objetivos e com quanto você pretende investir. Agora, sobre as minhas críticas, né? Eu não invisto em fundos de investimento multimercado. Tanto fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos cambiais, fundos multimercado, são investimentos onde você tem uma taxa muito alta para poder investir e o retorno desses investimentos, em mais de 80% dos casos, não vale a pena. Ou seja, vamos supor que um fundo de investimento seja focado em ações. Mais de 80% não consegue bater a média das ações. Então acaba que você paga para uma empresa realizar os investimentos por você, mas o seu retorno não é um retorno acima da média. Ou seja, você acaba tendo um gasto que não vale a pena. Então se a gente pega aqui, ó, metade dos fundos de ações perde para o Ibovespa em 5 anos. O Ibovespa é um índice Ibovespa que mede o retorno das principais empresas no Brasil. Só que isso aqui é desconsiderando as taxas de administração cobradas. Ou seja, desconsiderando o que esses fundos cobram, mais de 50% não consegue bater o benchmark. Apenas 45% conseguiram bater a média do mercado. Mas isso é desconsiderando as taxas de administração e principalmente taxas de performance que normalmente são muito altas. Ou seja, investindo em fundos de investimento, você acaba tendo um retorno muito ruim. Outro ponto importante aqui, o ChatGPT não colocou ações na carteira. Mesmo que você seja conservador, eu sou bastante conservador. Eu acredito que dá para você investir em ações. Você pode começar com valor menor nas ações, não precisa começar com valor alto. Mas é um investimento que, na minha opinião, não pode ficar de fora da sua carteira, porque as ações têm o maior potencial de retorno no mercado entre as outras opções de investimentos. E também, na minha opinião, faltou aqui uma parte da carteira em investimentos de renda fixa que não sejam para liquidez diária. Você tem um Tesouro Selic para liquidez diária, mas você pode ter outros investimentos de renda fixa, investimentos com garantia e segurança, que sejam para prazos maiores. Principalmente se você tem algum objetivo específico no curto e médio prazo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você quer juntar um dinheiro para fazer uma viagem. Você não deve utilizar fundos imobiliários para isso, nem ações, muito menos fundos de investimento multimercado. Para este objetivo, seria ideal você ter, por exemplo, um CDB. Então, seja fazer uma viagem, seja trocar de carro, seja dar entrada na sua casa própria, seja uma festa para os seus filhos, por exemplo, seja comprar algum bem que você queira comprar, você não deve utilizar renda variável. Então, essa carteira aqui, ela está excluindo opções de médio prazo. Por quê? Você tem um Tesouro Selic que é para curto prazo e tem outras opções de investimentos aqui que são para longo prazo, normalmente utilizadas para aposentadoria. E outro fator muito importante aqui também é no quesito diversificação. Por quê? Na renda variável, você deve ter pelo menos 12 investimentos diferentes. Quando eu perguntei para ele sobre os fundos imobiliários aqui, ele me indicou apenas 3. É uma quantidade muito pequena de fundo imobiliário, considerando que você não vai ter dinheiro nenhum em ações. Então, se eu fosse comprar ações e fundos imobiliários e fosse ter, por exemplo, 3 fundos imobiliários e 10 ações, eu não vejo problema em ter uma quantidade menor de fundos imobiliários. Mas considerando que você vai ter apenas fundos imobiliários, você vai ter que ter uma quantidade maior. Por quê? Senão você fica com uma diversificação muito pequena na sua carteira de renda variável. E outro ponto importante aqui é que este terceiro fundo é um fundo de fundos. Ou seja, você paga para este fundo uma taxa para ele investir em outros fundos imobiliários que você poderia comprar diretamente. Esses 2 primeiros aqui são do tipo renda, que na minha opinião é o único tipo de fundo imobiliário que vale a pena. Então são 5 tipos de fundos. Você tem fundos voltados para renda, fundos de compra e venda de imóveis, fundos de desenvolvimento de imóveis, que compram um lote, por exemplo, para desenvolver este imóvel do zero. Você tem fundos de fundos, que são fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários, e fundos de recebíveis imobiliários, que compram dívidas do mercado financeiro. Tanto os fundos de fundos quanto os fundos de recebíveis são considerados fundos de papel, porque não têm imóveis físicos. Entre esses 5 tipos de fundos, o único tipo de fundo que eu tenho são os fundos de renda. E no caso aqui dos fundos que ele indicou, eu perguntei só para saber mesmo quais seriam os fundos, porque na minha opinião não faz sentido. Eu não invisto em nenhum fundo multimercado, de renda fixa, de ações, cambiais, não importa. Se você quer que eu grave um vídeo mostrando como eu montaria uma carteira de investimentos com 10 mil reais, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou gravar este vídeo. E para aprender mais sobre investimentos e sobre como escolher as melhores opções, eu vou deixar um link aqui na descrição de um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer nos próximos dias
para te ajudar a investir do zero, mesmo que você não saiba nada sobre investimentos. Acesse o link na descrição, participe do evento e me siga no Instagram, @prontoprainvestir. Espero que você tenha gostado deste vídeo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.